Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe aquele like, compartilhe o vídeo, divulgue e faça aquilo que você puder, tá certo? Faça aquilo que você puder pela gente, tá bom? E se você quiser ajudar financeiramente o canal, pô, cara, família, eu peço isso, viu? Eu peço ajuda porque é necessário. Se eu fosse bem financeiramente, eu não estava nem pedindo nada de ninguém, que por sinal eu nunca fui acostumado a isso, tá? Se você quiser ajudar, o pix é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Muito bem. Então, nós estamos falando sobre a origem do mal, e aí nós fizemos um vídeo, né, falando sobre isso. O vídeo anterior é sobre a origem do mal, mas falando especificamente dessa aparente linhagens que existem, ok? Que alguns insistem em dizer que é diríamos assim, uma teoria da conspiração. No entanto, se a gente for analisar todo o discurso de Jesus, algumas parábolas de Jesus em que ele faz nítido dualismo entre dois grupos de pessoas, etc, etc. Tá? Bem, primeiro eu quero deixar claro que aqui ninguém está pregando supremacia de nada, até porque eu não estou identificando quem é e quem não é filho de Eva ou filho da serpente ou filho de... ok? Mas, basicamente, é preciso a gente entender o sentido de algumas coisas que foram mantidas ocultas. Por que mantidas ocultas? Porque eles queriam, a todo custo, desviar o nosso despertar. Né? Certo? Então, é, você poderia imaginar assim, bem, como então explicar essa questão, né? Olha, confesso para vocês que eu não sou muito dualista, eu sou um pouco monista, né? Então, eu acho que tudo está dentro de um único vórtice, né? E que a dualidade é, na verdade, uma coisa que serve apenas para a gente tentar entender as coisas. Luz e treva, salgado e doce, enfim. Tá? Por quê? Porque a gente precisa fazer essas diferenças. Mas em si mesmo, se você parar para uma análise, né, você verá que tudo não passa de energia, né, de frequência e vibração. Então, em tese, isso. Tá? Mas nós não podemos fugir dessa, porque os gnósticos eles tinham essa visão dualista muito presente. Entre o pleroma e o quenoma, entre o pai incógnito e o demiurgo, certo? Entre os aeões e os arcontes. Então, essa divisão estava clara para eles e, evidentemente, eles tinham todo um aparato para, naquela época, eles tomavam muito conhecimento das filosofias helênicas que existiam. Grande parte dos seguidores de Jesus eram judeus helenistas, mais abertos a determinados aspectos diremos assim, do mundo, porque naquela época a cultura grego-romana era uma vastidão, então se tinha muitos pensadores, a filosofia ela ocupava um grande espaço naquela época, porque existiam centros, escolas filosóficas, no qual você era admitido ou não, mediante se eles vissem como era o seu caráter. Tá? Por quê?
Porque se você der para uma pessoa meio descompensada um carro ou uma bicicleta, a desgraça vai ser melhor. Vai ser maior ou menor, né? Melhor não vai ser, mas maior ou menor. Porque num carro a desgraça pode ser muito grande. Uma bicicleta, o mínimo que pode acontecer é ele se acidentar e não, né, não acontecer coisa tão grave. Então, eu sempre digo que quando você coloca a sabedoria na mão de pessoas de mau caráter, meu amigo, eles podem causar danos sérios a si mesmo e aos outros, né? Então, eu até li o comentário de um amigo aí no canal dizendo, não, mas aí o canal da moça lá é um canal, é muito decoreba, muito não sei o que e tudo mais. Bem, eu não vou discutir eu não vou entrar nesse mérito, tá, gente? O que eu tô dizendo sobre o canal e sobre a Laia Julius é que ela se esforça para dar um conteúdo, tá? Aqui pelo menos eu conheço dela, do Marlanf e outros, que se preocupam em escrever, em trazer slides, etc. Na verdade, as aulas dela são lives, né? São em salas de estudo que ela fica fazendo, né? Então, eu não estou discutindo aqui se é decoreba, se não é decoreba, se é isso ou aquilo, não. Eu estou discutindo o que o que ela disse é real. As pessoas estão querendo que a gente explique coisas complexas em 10 minutos, 15 minutos. Gente, não funciona desse jeito. Só isso. Entendam isso. Se vocês não entenderem, paciência. Eu não vou prender ninguém nesse canal aqui. Entendeu? Vá para o Tique e para o Toque, que lá tem um monte de gente falando em 3 minutos um monte de besteira. Tá? E aí, como o mundo virou fútil, né? Tudo virou muita futilidades, etc., né? A gente está mergulhado nessa onda que virou o mundo, né? O mundo instantâneo, aonde todo mundo acha, inclusive há ideias de pessoas que nem querem mais mandar os filhos para as escolas, porque acham que eles podem ser professores dentro da própria família e etc., e dar aula para os filhos, né? Coisa interessante essa, né? Imagine a desgraça que vai sair nisso tudo, né? Então, a aula é 45 minutos, daqui a pouco reduzem para 30, e assim vai. Por quê? Porque as pessoas, uns não querem estudar e outros não querem dar aula. A educação brasileira, lamentavelmente, está cheio de muita gente que não quer estudar e outros que não querem ensinar, né? Que são professores por uma questão de profissão, mas não de vocação. Ok? Então, eu costumo dizer o seguinte, né? No contexto gnóstico, pessoal, o conteúdo gnóstico ele é muito extenso e exige da gente que a gente tenha uma certa habilidade para lidar com ele. Porque, do contrário, as pessoas, mesmo você simplificando as palavras, as pessoas não vão entender, porque elas não têm contato com isso. Tá? Então é importante você perceber isso, né? E aí aqui, vamos continuar sobre a origem do mal, e vamos aqui, ó. Como já foi observado, uma forma de explicar a existência do mal é o dualismo radical, né? Um exemplo disso é a religião do zoroastrismo, tá? Vocês sabem que o Zoroastro ele foi um daqueles que começou o dualismo no mundo, tá? E também começou a monolatria com ele. Por isso que muitos pesquisadores hoje acreditam que o judaísmo se aproxima muito mais do Zoroastro do que se imagina. A posição gnóstica, ao contrário, pode ser chamada de dualismo limitado. Tá? Essa posição não postula uma guerra entre uma divindade boa e uma divindade má, como o dualismo radical faz. Então, bem aqui eu quero deixar claro, olha aqui, ó, uma guerra entre uma divindade boa e uma divindade mal. Tá?
como faz o dualismo radical. Bem aqui a gente fica claro para nós que não há uma luta, tá, entre um demiurgo e um Deus supremo. Não existe, essa luta não existe porque, meus queridos, eles não são iguais, tá? Não são iguais. Se você colocar o demiurgo no patamar de equivalência com o pai, com o Bitos, com a Agnostos Theos, né? Agnostos Theos, né? O Deus escondido, o Deus oculto, né? Aquele Deus que é o berçário da vida, da existência, você vai ver que ele não representa absolutamente nada. Ele nem sequer é equiparável à Sofia, tanto que ele está muito abaixo dela. Então é ridículo achar que, por exemplo, igual os cristãos ortodoxos fazem, que acham que o oposto de Deus é o Lúcifer. Aonde você acha mesmo? Ora, vamos supor que isso fosse verdade, o oposto do Lúcifer seria Miguel, e não Deus, e nem Jesus, né? Então é importante a gente entender isso, porque não há os gnósticos não têm um dualismo radical. Eles sabem, por exemplo, que esse ser do Antigo Testamento, esse demiurgo, ele não é um opositor ao Pléron, porque ele não tem poder para isso, gente. Ele faz os estragos dele porque, lamentavelmente, além de ele ter criado isso aqui, ele se estabeleceu como Deus e nós aceitamos. Tem milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo todo aceitando ele como Deus. Né? Um monte de pessoas que estão profundamente enganadas. Fazer o quê? Me fale. Né? Bem, a gente tem que pensar, né? Então ele diz aqui, para simplificar este ponto de vista, bem e o mal estão misturados no mundo manifesto. O mundo não é totalmente mal, mas também não é totalmente bom. Os males do mundo não deveriam cegar-nos para o bem. E da mesma forma, a bondade não deve fechar os nossos olhos para a realidade do mal. Então, é exatamente isso. Você não pode também ser pessimista demais. Eu tenho falado insistentemente sobre isso. Os gnósticos não eram pessimistas. Eles eram realistas. Você nem pode ver a maldade em tudo, como também você, a ponto de esquecer a bondade, e nem pode ver bondade em tudo, esquecendo que há a maldade. Né? Então, você precisa ver que mesmo em meio a essas trevas, a Sofia e tantos outros coligados a ela estão tentando, né, via instrumental, uma tentativa de tentar salvar a humanidade. Tá? E salvar a humanidade é curar a humanidade. A palavra solter quer dizer não salvador no sentido como nós entendemos. Soter queria dizer aquele que cura. Então Jesus veio para curar. Tanto que a expressão a tua fé te salvou deveria ser substituir pela tua fé te curou.
Por quê? Porque essa é a expressão correta. Então Jesus é um grande terapeuta que veio ao mundo para nos curar de uma doença que se chama ignorância. Então, se as pessoas não entenderem isso, elas ficam presas a uma visão completamente ali, sabe, ofuscante. Elas precisam ter uma visão equilibrada do contexto em que nós vivemos. Porque se você não desperta e acha que esse mundo aqui é maravilhoso, é tudo muito belo, tudo muito uma coisa linda, né? Nossa, né? Você corre o risco de fechar os olhos para a realidade do mal, que é isso que ele quer. Tá? O que o demiurgo mais gosta é de ver pessoas ignorarem a existência dele. Tá? Então, portanto, geralmente quem mais faz isso são pessoas que julgam-se serem intelectuais. Tá? Então, é preciso entender isso aqui. Né? Os próprios gnósticos, né? Vou achar aqui, os próprios gnósticos encorajam a mitologia como um meio de expressar claramente a compreensão profunda. Tá? Existem mitos que falam da mistura do bem e do mal na criação que antecede os gnósticos. Uma dessas histórias é o mito grego de Dionísio, quando este deus foi despedaçado por titãs. Zeus veio em seu auxílio e destruiu seus agressores com um raio. Os corpos dos titãs e de Dionísio foram transformados em pó e misturados. Dessas cinzas surgiram todos os tipos de criatura, incluindo o homem. Tá? Isso aqui é um mito grego. Tá? Em quem a natureza divina de Dionísio estava misturada com a natureza maligna dos titãs. Assim, a luz e a treva estão em guerra entre si, na natureza humana e em todo o mundo terreno. Então, quando você... Bem, vamos aqui. Né? Vou tentar escrever aqui algo que é importante, né? Muito importante. Vamos lá. Então, nós somos espírito, ok? Certo? E o espírito tem duas dimensões. Tá? A consciência ou supraconsciência, certo? E a intuição. Certo? Aí você tem aqui a alma, tá? Que tem mente, tá? Sentimento e vontade. E você tem o corpo, que tem, certo? Órgão dos sentidos, certo? Os sentidos e instintos. Ok? Então você tem essa duplagem aqui, né? Tá? Então, daqui para cá, tudo faz parte de uma única natureza, tá? E daqui para cá, forma uma outra natureza, tá? Que também está presente devido à centelha divina, que está aqui. Que não é
não é parte nossa, ok? Então, o que é que está em conflito? É porque, tá? A nossa mente, o nosso sentimento, a nossa vontade, a mente, o que é que a mente tem? A mente tem a memória, certo? Ok? Acho que não vai dar mais para ver para cá, tá? Mas a mente tem a memória, ok? Certo? A razão, ok? O intelecto e assim por diante, ok? Então, você imagina lá, né? Aí, né? Que você tem, nós temos uma estrutura que você pode dizer assim, essa estrutura, Robson, essa aqui é, diríamos assim, tá, vou botar aqui, ela é a natureza aeônica nossa, certo? E essa aqui é a natureza arcôntica nossa, ok? Aeônica e arcôntica. Então há duas naturezas aí, sendo que a gente divide para nível de compreensão, né? Porque depois, lá no passado, eles diziam que a alma ela tinha três aspectos, tá? E eu vou falar desses três aspectos agora. Que eles diziam que a alma tinha a alma intelectiva, certo? Ou angélica, a alma anímica e a alma vegetativa, certo? Eles diziam no passado exatamente isso, tá? A alma ela tinha a alma intelectiva ou angélica, ela tinha a dimensão anímica, como os animais, e tinha a dimensão vegetativa, como a dos vegetais. Então, nós tínhamos presente nós também, de uma certa forma, na própria natureza da alma, né? uma, uma configuração que também era dual, porque se por um lado existe uma luta entre a razão e os sentimentos, a emoção, né? Porque você sabe disso. Às vezes o apóstolo Paulo dizia: quando penso em fazer o bem que eu quero, é o mal que eu não quero que eu faço. Porque existe uma lei em mim, né? Então, observe que ele está dizendo que às vezes a sua razão está dizendo para você: isto aqui não é legal. Mas o que acontece? Você acaba fazendo aquilo. Por quê? Porque os sentimentos, as emoções, tá? A dimensão anímica do ser humano, ela, diríamos assim, ela impulsiona, ela controla basicamente a mente do ser humano. Então as pessoas vivem de emoção e sentimento. Você me entende? Emoção e sentimento. Esse é o grande problema. Então são apaixonadas pelo clube, apaixonadas por partido, apaixonadas por personagem, apaixonadas por um monte de coisa, e por isso elas fazem qualquer coisa, se movem. Gente, sinceramente falando, olhe para mim aqui e me responda. Você acha que o que aconteceu aqui no Brasil, em janeiro, com aquela multidão quebrando tudo, aquilo é racional? Você acha que quem estava controlando aquelas pessoas era a razão ou a emoção? Pois é.
A maioria das pessoas que fazem zerda na vida, não, os sentimentos não passam pela razão e, portanto, dane-se, depois que eles fazem a zerda, eles começam então a dizer: ó, eu me arrependo, me perdoa, depois que ele trai a mulher, me perdoa, por favor, eu não repetirei mais. Não, ele vai repetir mais. Por quê? Porque ele está se permitindo controlar pelos níveis mais baixos. E pior, além dos sentimentos, das emoções, existem os instintos humanos. Tá? Existem os instintos humanos. Tá? Os instintos humanos. E os instintos humanos são aquilo que tem de animalesco no ser humano. Instinto da sobrevivência, da reprodução, que é tudo deturpado. Tá? Porque o instinto da reprodução é normal, mas quando isso vira um desejo puramente sexual, porque eu desejo me satisfazer, e vira certas manias, taras e etc, etc, a coisa fica bastante complicada. Então, o ser humano, ele é basicamente, né, era aquilo que Paulo chamava, por isso que é bom a gente entender, tá? Porque Paulo dizia que existe aqui, né, ele chamava isso aqui de homem, tá? Os gnósticos também chamavam de homem espiritual, certo? Ok? E eles chamavam de carnal e psíquico. Não é? Por quê? Porque essas duas coisas, essa aqui é o homem carnal, o homem psíquico, ele é dirigido exatamente por essas duas forças. Uma é o corpo, né? E a gente sabe disso. Tem gente que estuda, mas não consegue vencer. E aí você tem que desenvolver ou virtudes ou vícios. Tá? Os hábitos seus podem se tornar vícios ou virtudes. Né? Não é à toa que os gnósticos davam nome para os aeons de nomes simbólicos de virtudes. Tá? Amor, bondade, beleza, etc. Por quê? Porque é preciso isso. Né? Agora imagina, né? Isso nós estamos falando no mundo da alma-corpo. Tá? Aí você imagina que antigamente se dividia corpo e alma. Nem se falava de espírito, porque o pessoal das igrejas, da igreja cristã, começaram a achar que era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. A divisão certa seria a divisão entre alma e espírito. Porque se as pessoas não aprenderem a separar a alma do espírito, meus amigos, está perdido. Porque o corpo é mero instrumento da alma. Então nós temos um fractal do pleroma, né? Aqui, ó, que é muitas vezes esquecido, não é alimentado. Né? Não é alimentado. Alimentado pelo conhecimento, sim, porque você precisa colocar o seu intelecto, tá? Ok? A sua mente, a sua razão, acima de tudo. Porque se quem dirigir a sua vida não for o seu cérebro para controlar o seu corpo através, né, das informações passadas pelas células, e se a sua mente não controlar
a sua mente não for, a mente racional não controlar o resto, quem vai dominar você será os sentimentos, as emoções, e daí acabou. Você não vai ouvir nunca a voz do Espírito. Tá? Isso é importante a gente estar falando para vocês. Então, não é que se trata apenas de um dualismo, né? Tá? Então, nós temos dentro de nós a natureza divina, assim como, né? Assim a luz e as trevas estão em guerra entre si, na natureza humana, né? Certo? Vamos lá. Tá? E aí eu vou dar uma descidinha aqui e vamos lá. Aqui, ó. Os gnósticos têm seu próprio mito sobre o surgimento do bem e do mal. Começa com a completude ilimitada e bem-aventurada, o pleroma, localizado além de toda existência manifesta. O pleroma é a sede e a essência do verdadeiro Deus infinito, tá? Do verdadeiro Deus infinito, né? Aletes Theos, né? Antes do início do tempo e da memória, a plenitude inexprimível estende-se às regiões inferiores da existência. No decorrer desta emanação, ela se manifesta em um grande número de divindades intermediárias, Os demiurgos, né, que são anjos bastante belos, tá? Ele está aqui fazendo uma analogia dos aeões, tá? Então, quando ele fala aqui que são os demiurgos, ele está falando aqui não que sejam os aeões, tá? E que os anjos aqui são bastante belos, né? Dotados de enormes talentos de criação e formação. Alguns desses seres, entretanto, tornam-se alienados da sua fonte divina. Assim, tornam-se propensos ao mal. Eles criaram o mundo físico muito antes do surgimento do homem e tornaram semelhante à sua natureza imperfeita. Quer dizer, quem é que cria os demiurgos? Tá? Os demiurgos, na verdade, aqui, pessoal, são os arcontes. Tá? E eu já falei num vídeo anterior que os arcontes, em tese, são aeões do mal, se é que pode você me entender. Tá? Então, os arcontes, eles são seres não só governantes, eles são seres que aprenderam a construir mundos, como o demiurgo, a criar realidades. Ainda que essa realidade seja uma realidade mental do demiurgo. E esse é o problema quando eu falei para vocês sobre isso aqui, ó. Tá? Quando diz que tudo é mente, nós temos que prestar atenção que essa mente, tá, é a mente do demiurgo. Entrar em contato com essa mente pode ser profundamente perigoso. Entrar em contato com uma mente de um arconte é profundamente perigoso. Né? Porque pode levar você a um estágio de loucura. E aí, meu irmão, é terrível isso. Tá? Certo? Então é preciso ter cuidado. Tá? Eles são construtores de realidades. Então, essa ideia que de passar para nós de que nós somos co-criadores, né? Então, ele diz assim, ó, assim a vontade que criou o mundo estava infectada, tal, tá? O mundo estava infectada com obstinação, arrogância e desejo de poder. Isso aqui era o que o demiurgo estava sentindo, por isso que a nossa realidade está cheia desse negócio. Arrogância e desejo de poder através das obras realizadas por seres alienados, o mal penetrou na criação. Desde então, como relata o professor gnóstico Basílides, o mal aderiu à criação como uma ferrugem aderiu ao ferro. Olha aqui, ó. Tá?
O mal aderiu à criação, como a ferrugem aderiu ao ferro. Como parte da criação, os seres humanos também refletem as falhas da natureza dos criadores. Tá? O corpo humano está sujeito à morte, doenças e infortúnio. Mesmo a alma, a psique, não está isenta de defeitos. Somente o espírito, preste atenção, tá? Escondido nas profundezas da essência humana, permanece livre do mal e se esforça em direção ao Deus verdadeiro. Então, o nosso espírito, ele se esforça para ir em direção ao Deus verdadeiro. Então, é isso que você precisa entender. Você está numa luta, meu amigo, que não adianta você ficar criando dificuldades, porque você tem que parar para pensar o que está motivando você, por exemplo, a de repente estar falando no canal e dando opiniões no canal, criticando o canal, questionando o orientador, e se pergunte, quem está me induzindo a isso? Sou eu mesmo, pela minha racionalidade, ou tem algo dentro de mim me impulsionando a fazê-lo? Tá? Porque tem pessoas autodestrutivas, que além de se autodestruir, elas destroem os outros. São pessoas vampíricas que tiram forças de qualquer cidadão, entendeu? Tiram a energia das pessoas falando o que não deve ser falado. Porque o apóstolo Paulo dizia que se você não tem nada de bom para falar, que fique calado. E é verdade. Se você não tem uma palavra para dar de bom para alguém, não fale nada. Porque às vezes, esse negócio da história, palavra tem poder, um chavão que pegou, mas que as pessoas não estão nem aí. Né? Então, se você não tem nada, não. Eu não tenho nada. Então, calma, meu filho. Para que você vai falar? Por isso que o Tiago vai dizer que é mais fácil controlar um navio com um pequeno leme do que controlar a língua. Por quê? Porque as pessoas estão cheias de falatórios vãos e vazios. Tá? Que não levam a lugar nenhum. Correto? Preste atenção nisso, porque a luta está aí. Escolha de que lado você vai ficar. Forte abraço e até o próximo vídeo.